Num futuro próximo, poderemos ter em casa computadores milhares ou até milhões de vezes mais poderosos que os atuais? E esses computadores serão capazes de ultrapassar nossa inteligência? A computação quântica é a ciência que estuda as aplicações das teorias e propriedades da mecânica quântica na ciência da computação. Dessa forma, seu principal foco é o desenvolvimento do computador quântico. As leis da física para objetos menores que um átomo são um pouco diferentes daquelas que estamos acostumados no dia a dia. No mundo subatômico, as partículas ganham ou perdem energia de maneira quantizada, em pequenos pacotes de energia. Um único pacote é chamado de quantum, e vários pacotes são chamados de quanta, plural de quantum. Um quantum de luz, por exemplo, é chamado de fóton, a menor porção possível de energia luminosa. Outra propriedade das partículas subatômicas é que elas podem assumir estados diferentes simultaneamente, até que um observador determine o seu estado atual. Os nossos computadores baseados na física clássica trabalham essencialmente com dois estados, representados por 0 e 1. Cada um desses algarismos, 0 ou 1, são chamados de bits. Em um computador quântico, uma partícula poderia assumir o valor 0, 1 ou ambos. Esses valores são chamados qubits. O simples uso dos qubits pode aumentar exponencialmente a capacidade de processamento de um dispositivo. A pesquisa para o desenvolvimento da computação quântica iniciou-se na década de 50, quando pensavam em aplicar as leis da física e da mecânica quântica nos computadores. Em 1981, em uma conferência do MIT, o físico Richard Feynman apresentou uma proposta para a utilização de sistemas quânticos em computadores, que teriam então uma capacidade de processamento superior aos computadores comuns. Já em 1985, David Deutsch, da Universidade de Oxford, descreveu o primeiro computador quântico, uma máquina de Turing quântica. Ele simularia o outro computador quântico. Depois de Deutsch, apenas em 1994, houve notícias da computação quântica, quando em Nova Jersey, o professor de matemática aplicada, Peter Shor, desenvolveu o algoritmo Shor, capaz de fatorar grandes números a uma velocidade muito superior aos computadores convencionais. Em 1996, Love Grover desenvolveu o SpeedUp, o primeiro algoritmo para a pesquisa de base de dados quânticos. Nesse mesmo ano foi proposto um modelo para a correção do erro quântico. Em 1999, no MIT, foram construídos os primeiros protótipos de computadores quânticos, utilizando montagem térmica. No ano de 2007 surgiu o Orion, um processador quântico de 16 qubits, que realiza tarefas práticas. Ele foi desenvolvido pela empresa canadense D-Wave. Em 2011, a D-Wave lançou o primeiro computador quântico para comercialização, o D-Wave One, que possui um processador de 128 qubits. Porém, o D-Wave One ainda não é completamente independente. Ele precisa ser usado em conjunto com computadores convencionais. Para imaginarmos as aplicabilidades e tamanho poder computacional, temos que ter em mente o tamanho do poder da computação quântica. Cogita-se que os computadores quânticos são centenas de milhares de vezes mais poderosos que todos os PCs e notebooks que existem atualmente juntos. Então, um computador quântico poderá resolver em meses problemas que computadores comuns levariam bilhões de anos para resolver. Veríamos mudanças inacreditáveis e até mesmo imprevisíveis no mundo em que vivemos. Com o computador quântico, poderíamos criar uma inteligência artificial que superaria a nossa em milhões ou até bilhões de vezes. E as aplicabilidades disso são incomensuráveis. Toda a nossa ciência seria aperfeiçoada. Simplesmente todas as áreas seriam beneficiadas. É praticamente impossível listar todas as coisas que conquistaríamos com a criação do computador quântico, até porque as conquistas seriam, de certa forma, ilimitadas. A tecnologia dos computadores quânticos, porém, está ainda bastante longe de chegar até nós. Primeiramente, porque alguns pesquisadores ainda duvidam da sua viabilidade.
De maneira geral, por conta da dificuldade em se verificar por erros nos cálculos dos processadores quânticos. A aferição de erros é uma tarefa que todos os computadores fazem. Às vezes, por interferência elétrica ou magnética, o valor de um bit acaba sendo alterado. E se o computador não percebe isso, pode ter problemas que vão desde a perda de informações até uma tela azul. O problema é que os métodos de aferição de erros utilizados em computadores convencionais não funcionam em computadores quânticos. Isso porque o próprio ato de observar um qubit pode acabar mudando o seu valor. A IBM, por exemplo, vem investindo em maneiras de verificar por erros em processadores quânticos, mas o processo ainda é lento. As condições externas nas quais os processadores quânticos operam também são um obstáculo. Como eles são muito sensíveis, eles precisam ficar em ambientes extremamente isolados de interferências elétricas ou magnéticas. Além disso, eles dependem do efeito de supercondutividade, que só ocorre em temperaturas baixíssimas. Por isso, eles só funcionam em temperaturas próximas do zero absoluto, ou seja, menos 273 graus, algo bastante difícil de se atingir. Ainda não existe hoje um computador 100% quântico funcionando. Porém, empresas como a canadense D-Wave, entre outras, têm feito promessas que, se forem cumpridas, anunciarão um novo horizonte para a realidade do mercado de computadores domésticos, científicos e corporativos. Muitos protótipos de computadores quânticos já foram testados em laboratórios de todo o mundo. Porém, o seu desenvolvimento em larga escala ainda pode estar distante e dependente de muitas pesquisas e investimentos. No Brasil, há diversos núcleos de pesquisa na área da computação quântica. Há um grupo no LNCC, Laboratório Nacional de Computação Científica, formado por orientandos de projetos de iniciação científica, mestrado e doutorado, além de grupos pertencentes a instituições de ensino superiores, com destaque para a Universidade do Rio de Janeiro e da Paraíba. Os grupos do Brasil ligados a hardware quântico costumam desenvolver apenas pequenos protótipos, mas cooperam com os grandes pesquisadores estrangeiros da área. As dificuldades em se criar um computador quântico residem no fato de que os processos computacionais passam a ser no universo atômico, o que carece de tecnologias de manipulação ainda. Mas não se desespere. De acordo com uma pesquisa feita pelos laboratórios da Microsoft, um dispositivo quântico pode dar as caras dentro de até 10 anos a partir de agora. Melhorias recentes no controle de sistemas quânticos tornam viável a ideia de construir um computador quântico na próxima década. A ideia básica é combinar elementos da computação tradicional com algoritmos quânticos para fazer análises complexas demais para computadores convencionais. Pois é, muito em breve esse mundo não existirá mais, pelo menos não como o conhecemos hoje. Nós temos a sorte de viver em uma época em que veremos avanços e uma evolução da raça humana tão rápida que nem os maiores pensadores e filósofos do passado foram capazes de imaginar. Nosso mundo está prestes a dar um salto significativo. Sou grato por viver nessa época que, apesar de imperfeita e cheia de problemas, como a fome e várias guerras tolas, ainda é capaz de nos fazer sonhar grandiosamente com um futuro melhor.